Amém, queridos? Então, abram suas Bíblias no Salmo de número 16. O título dessa pregação é O Refúgio da Alma. Então, mais uma vez, estamos diante de um salmo de Davi, porque o Novo Testamento vai testificar que esse salmo é um salmo de Davi. Geralmente, os salmos eles não identificam quem é o autor, aquele que está escrevendo aquele salmo, mas alguns salmos eles se identificam, e esse salmo, o Salmo 16, depois a gente vai ver que é o próprio Novo Testamento que identifica ele como um salmo de Davi. Então, portanto, foi Davi quem escreveu este salmo. E praticamente os salmos de Davi, eles sempre tinham essa questão de uma revelação acerca da graça, ou um aspecto de uma revelação profética. Ou seja, eles iam apontar de alguma forma também para um cumprimento em Cristo Jesus. Então tem coisas que o salmista está falando que nem se encaixa muito nele, mas vai se encaixar em algo que vai se cumprir em Cristo Jesus. Então, como que os leitores, aqueles que ouviam o salmo ser falado, né, em Israel, como eles percebiam essas coisas, nós não sabemos. Provavelmente eles nem entendiam algumas coisas, tipo vocês, né? Muita gente que já começou a reclamar do meu livro, lá, leu e não entendeu. Fiquei muito ruim da cara com essas coisas, né? Porque eu tento ser o mais claro possível. Falei, pô, mas não pode ser mais simples do que isso, né, cara? Pela madrugada, esse povo aí. E a mesma coisa ali, eu acho que provavelmente nem Davi sabia exatamente daquilo que ele estava falando, porque ele recebia essa revelação, ele entregava essa profecia, mas talvez ele nem entendesse a totalidade daquilo que estava sendo revelado para ele. Como se dava essa revelação? Não sabemos. A gente sabe que os profetas eles entravam em transe, e por meio do transe, eles recebiam a revelação, recebiam as visões. Então, tudo aquilo ali acontecia em transe. Enquanto eles entravam no momento ali, que a gente não sabe identificar, né, porque não sei quem já passou por esse tipo de experiência, mas é uma experiência meio difícil de você descrever. Talvez Paulo ali, quando ele fala assim, conheci um homem que foi até o terceiro céu, não sei se no corpo, se fora do corpo. Então, Paulo não sabia também descrever ao certo aquela experiência, né? Então ele não sabia se tinha sido um transe em que literalmente ele estava no corpo recebendo essa revelação acerca do terceiro céu, ou se o seu espírito ou sua alma, ou essa parte etérea do ser, sai e vai até o terceiro céu e vê coisas. Então, Paulo também não sabia descrever ao certo o que ele estava vendo, né? A gente vê lá em Apocalipse também, quando João recebe, né, da parte de Jesus aquela revelação, ele recebe uma revelação enquanto ele também tem a visão daquilo que está acontecendo. Então ele tem a visão e ele começa a descrever aquilo que ele está vendo naquela visão que ele está recebendo por meio do Senhor Jesus. Então você vê lá em Isaías também, né? Isaías também, quando ele vê ao Senhor, como é que foi essa visão? De que forma que aconteceu isso? Nós não sabemos. Como é que foi possível que Isaías visse a Deus? E ele fala que a hora e momento em que ele vê a Deus, ele então se joga no pó, com a boca em pó, porque tem a percepção de que vai morrer. Eu não sei quantos já passaram por esse tipo de experiência, de que a presença de Deus é algo tão grandioso que a sensação realmente é de que você vai ver Jesus literalmente, né? Então, que não é uma experiência somente mística, mas que é uma experiência realmente que passa muito perto da morte por causa da presença de Deus, que é, de alguma forma, assustadora. Então, eu sempre penso para mim que essas pessoas que vê anjo numa naturalidade, né? Estou vendo dois anjos ali, naturalmente, né? Tinha uma pessoa na Gólgota que toda vez que a banda Miracle tocava, ela chegava, vocês estavam tocando, eu vi uma legião de anjos para o lado esquerdo, uma legião de anjos para o lado direito. Falei, como é que coube uma legião inteira em cima de um palco, né? Aí vi aquela visão, entendeu? Aí eu falava assim, eu achava estranho aquilo, né? Porque ela falava numa naturalidade, assim. Falei, poxa vida, né? O dia que eu vejo um anjo, eu atravesso essa parede no peito ali, vou sair correndo até Pinhais lá, que eu morava na época, né?
As pessoas vê anjos, vê Deus assim numa naturalidade. Ah, e vi Deus, né? Parece que, sei lá, vi um amigo, né? Apareceu ali. Então o texto começa dizendo assim, Davi lhe fala, protege-me, ó Deus, aqui no hebraico, El, pois em ti me refugio. Aqui é muito mais uma questão de ele ter uma percepção de Deus como um lugar a se refugiar, mas ele tem uma percepção também de Deus aqui no hebraico, de que Deus também é seu protetor. Então, Deus é aquele que guarda. Então, Deus não é somente um lugar a você correr para se refugiar, mas Deus também é esse que nos cerca. É esse que o tempo todo nós estamos refugiados. Então, o sentido do texto não é um lugar que você, uma hora, está sem refúgio, daí você vai até Deus e se refugia. Não, o sentido do texto é que o tempo todo nós estamos dentro desse refúgio que é o Senhor em nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Isso é importante a gente separar muito bem a diferença entre uma coisa e outra. Porque muitas vezes a gente pensa que em alguns momentos Deus tira a mão e Deus não nos cuida. Deus não nos protege, Deus não está com a gente. Que só alguns momentos é que Ele vem e nos protege, porque a gente vai até Ele, a gente busca, então Ele passa a nos cuidar. Eu penso que Deus, em sua soberania, em sua eleição, em sua graça, em seu amor, em sua misericórdia para com cada um de nós, cuidou de cada um de nós, mesmo antes de estarmos em Cristo. Você acredita nisso ou não? Amém? Ou você teve muita sorte mesmo para ter chegado até aqui? Isso é um pensamento um pouco arrogante, pensar que a gente, por nós mesmos, chegamos até aqui, em Cristo Jesus. Daí, a partir de Cristo Jesus, Deus passou, então, somente a partir daquele momento, cuidar das nossas vidas, cuidar de nós. Não, eu creio, né, eu até testemunhei alguns outros cultos aí, de quantas vezes Deus me livrou, por causa das brigas todo final de semana, no tempo do movimento punk, quantas e quantas vezes Deus livrou a minha vida. Às vezes quem me livrou foram as minhas pernas correndo, né? Mas houve vários momentos que foi Deus quem me livrou, né? E também nos momentos em que foram as minhas pernas, Ele me ajudou a correr mais que os outros, né? Então é isso. Então, é importante a gente entender isso, porque quantas vezes a gente passa por isso, de achar que Deus, em algum momento, Ele não é o nosso refúgio. Então, mesmo que a gente não queira que Ele seja o nosso refúgio, a percepção de Davi é que, ainda que ele não quisesse crer que Deus era o refúgio dele, Deus era o refúgio dele, porque é Deus que nos protege o tempo todo. Existe a muralha da sua graça, a muralha do seu amor, que nos protege de todo mal, que nos protege do inimigo, que está com a gente o tempo todo, ainda que nós não queiramos, Ele está com a gente o tempo todo. Amém, queridos? Amém? No verso 2 ele vai falar, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Então ele vai usar aqui no hebraico, ao Senhor, ele vai falar, a Yahvé eu declaro, tu és o meu Adonai, não tenho bem nenhum além de ti. Então ele vai olhar para Deus conforme essa música que a gente cantou. Que Deus é o objetivo maior, é o que mais importa na nossa vida, é a pergunta mais importante que a humanidade tem que responder. Não existe pergunta mais importante na nossa vida do que Deus existe? Deus é real? Deus está vivo? Essa é a pergunta mais importante que o ser humano tem para responder na sua vida. A resposta que ele dá para o seu Criador. Amém? Então ele está dizendo para ele que Deus é o bem mais precioso que ele tem na vida dele. E às vezes eu fico pensando isso, será que eu considero Deus o bem mais precioso da minha vida? Será que Deus de fato é aquilo que eu tenho de mais precioso na minha vida? Ou Deus é algo que só é precioso quando eu preciso? Ou Deus é aquele que só é precioso quando as coisas estão indo bem? Deus é o bem mais precioso da minha vida? Porque talvez o bem mais precioso da minha vida pode ser o meu corpo. Então, sei lá, quando acontece um acidente comigo, de eu venha a me machucar, eu venha a ficar doente, venha realmente a ficar numa cama, ficar paralisado numa cama, eu falo para a Kátia, olha, se eu ficar vegetando,
pode dar uma tropeçada ali no cabo de energia lá, porque... Amém? Certo? Então, se eu morrer, a Kátia que me matou, beleza? Certo? Ó, tá aqui, mulher, não vi você aqui. E ela também, né? Então, se ela morrer, foi eu que desliguei ali. Então é isso, ele está falando que Deus é o bem mais precioso que ele tem na vida dele, sabe? E às vezes eu fico pensando que como isso é um desafio para nós, né? Como isso é um desafio para o ser humano, a tal da busca da nossa alma pelo nosso Criador. Mesmo nós crentes, vamos falar real, vamos abrir o jogo aqui. Como é que está a nossa vida de oração? O quanto nós buscamos a Deus, o quanto nós oramos, o quanto nós amamos estar na presença de Deus. Se a gente for medir a nossa importância que nós damos a Deus, o nosso amor por Deus, pela medida do tempo de oração que nós dedicamos diariamente, como é que é essa medida? O quanto eu invisto na minha relação com Deus, o quanto realmente Deus é importante para mim, o quanto precioso Ele é para mim. Então, às vezes eu percebo que eu estou dando mais importância a tantas outras coisas do que orar, por exemplo. Eu fico pensando no meu celular, de quanto tempo eu gasto por dia no meu celular que poderia estar me dedicando à oração, né? E muitas vezes nem é vendo coisas que realmente têm importância, mas às vezes é vendo coisas triviais, né? Às vezes vendo Reels, vendo Instagram, vendo YouTube, vendo essas coisas assim que nem são coisas de fato importantes para a minha vida. Eu estava seguindo mais de 3.000 pessoas no meu Instagram, né? Eu seguia mais gente do que me seguia. Daí eu fiquei pensando, cara do céu, quanto tempo eu gasto? Daí eu comecei a fazer uma limpa no meu Instagram, eu acho que tinha umas 1.000 páginas de política que eu seguia. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu não acreditava no que eu estava vendo, né? E outras páginas e mais páginas, assim, páginas de bandas, de músicos e tal. E fui fazendo uma limpa, né, ali no meu Instagram, consegui chegar a 800 já, né? Então, se eu excluir você, não é porque eu não gosto de você. Entendeu? É que está muito cheio o meu Instagram. Amém? Certo? Continuando, queridos. Então, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Então, Deus tem um prazer nos seus santos. Deus tem alegria nos seus santos por meio de Jesus. No versículo 4, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Eu acho que uma coisa que está sendo muito difícil hoje é essa questão do cristianismo. Ele sempre se posicionou nesse aspecto, e isso não muda e não tem como mudar. É inegociável. Então, eu não tenho autorização para isso, o Lucas não tem autorização para isso, o Brunello não tem autorização para isso, nenhum teólogo tem autorização para se voltar contra essa verdade aqui. De que o cristianismo ele é absoluto nesse aspecto, de que só há salvação em Cristo Jesus. E só há um Deus a quem nós temos que louvar e adorar. O Deus trino da Bíblia. Amém? Nós estamos estudando um livro na minha célula, na célula do Dieter, que são 25 perguntas, né? É um livro do Francis Schaeffer, que trabalha sobre essas questões da cosmovisão cristã, então vai tratando desde Deus, criação, queda, redenção, né? Então, trabalhando essa questão da cosmovisão cristã, de toda a doutrina cristã, aquilo que a Bíblia revela. E eu achei muito interessante, porque no primeiro capítulo, quando vai falar a respeito do ser de Deus, é importante nós entendermos que a salvação se dá na crença no Deus Trino. Amém? No Deus Trino. Então, nós não cremos em Alá. Nós não cremos num Deus que não é composto pela pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus que a fé cristã propaga, que a fé cristã desafia todos nós para crermos, é o Deus Elohim.
É o Deus plural que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, mas se eu quero só crer no Pai, não serve? Não serve. Ah, e só quero crer em Jesus e não quero crer no Pai nem no Espírito Santo. Não serve. Isso eu só quero crer no Espírito Santo. Também não serve. Ou se crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ou de nada serve. Porque essa é a revelação bíblica. Amém, queridos? Amém? Então, é inegociável que o Deus da Bíblia é o Deus Trino. E que fora dele não há salvação. Não há fora salvação, não há salvação fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma obra completa. O Pai enviou o Filho se sacrificou, o Espírito foi enviado pelo Filho para habitar em nossas vidas, para completar a obra. Então não existe vida cristã fora dessa relação com o Deus Trino nas nossas vidas. Amém? Certo? Quando nós oramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E não há fora desse Deus outros deuses. Não há outros deuses fora deste único e absoluto Deus único ao qual nós cremos. Amém, queridos? Mas ele fala o seguinte, ele fala que grande será o sofrimento. Então, se crer, por exemplo, no aniquilacionismo, que algumas vertentes da fé cristã, algumas seitas da fé cristã creem que, por exemplo, o juízo final será um dia de aniquilação total, então Deus vai ressuscitar os mortos e ali eles receberão um juízo de aniquilação total. Então veja bem, a aniquilação total é a inexistência absoluta daquela pessoa ao qual ela se prostrou diante de um outro Deus. Se ela se prostrou diante de um outro Deus, que não é o Deus Trino da Bíblia, ela vai receber, segundo essa visão, uma aniquilação total. Se isso é verdadeiro, então esse texto não faz sentido. Porque não existe sofrimento, cuspi aqui, não existe sofrimento dentro da aniquilação, desculpa. Se a pessoa deixou de existir, ela deixou de existir. Como vai haver sofrimento na não existência? Não existe sofrimento na não existência. Amém? Ou há? Hã? Algo que não existe pode sofrer? Não. Algo que não existe pode pensar? Não. Algo que não existe pode refletir acerca da sua condição? Não. Somente aquele que existe, que está num processo de sofrimento, realmente existe. Amém? Certo? Fora disso, então, não existe. Lá no versículo 5 ele continua: Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Olha que coisa interessante. Então, às vezes, a gente fica com essa ansiedade, preocupada com o dia da manhã, preocupado com as coisas que virão, preocupado com a nossa aposentadoria, preocupado com a nossa morte, preocupado com a nossa saúde, preocupado com tantas coisas, com os nossos filhos, muitas vezes. E a gente deixa de confiar que Deus é o nosso futuro. Ele é o nosso amanhã. E é interessante essa confiança que Davi tem na pessoa de Deus, porque isso também diz respeito àquilo que Paulo fala. Paulo fala que não há nada que pode separar nós, do amor de Deus. E ele fala que nem o porvir, ou seja, nem o futuro. Davi está falando exatamente a mesma coisa que Paulo. Ele está falando assim, que Deus é o futuro dele. É Deus quem projetou o futuro dele. É Deus que antes da fundação do mundo escreveu todos os meus dias no seu livro, pré-determinados por ele. Amém? Então não adianta eu me preocupar com nada do amanhã. Porque se foi ele que escreveu os meus dias, eu tenho que confiar que ele escreveu o melhor para mim. Mesmo que o melhor para mim muitas vezes não seja aquilo que eu penso ser o melhor para mim. É difícil a gente confiar naquele texto que diz assim, porque, portanto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É difícil muitas vezes a gente enxergar em certas coisas em que isso está cooperando para o nosso bem. Tem uma música que o João Alexandre gravou, chamada Tapeceiro, onde ele vai descrevendo isso, né? Essa coisa de que o tapeceiro, muitas vezes, quando você vê um tapete sendo feito, você vai olhar e falar, nossa, que coisa mais feia, que coisa horrorosa, que coisa sem cores, que coisa sem forma, que coisa sem propósito.
Então a gente tem que esperar o tapeceiro completar a obra para que a gente possa ver o que ele tinha em mente até o fim. Amém? Não adianta a gente chegar e pegar a obra pela metade e querer tomar conclusões em cima da obra que Deus está fazendo na nossa vida. Amém? Hoje eu estava vendo um vídeo no Instagram de um cara que ele é um apologeta político, assim, né? Mais na área política, e sempre se coloca contrário ao aborto. Então as pessoas vêm até ele num lugar público assim e questiona. Traz questões sobre gênero, sobre política, sobre aborto e tudo mais. E chegou uma menina lá, uma moça com um bebê no colo, um menininho já de uns 2, 3 anos. E ela falou assim, olha, eu fui estuprada pelo meu pai. E eu engravidei. E esse aqui é o fruto. O filho dela, que estava ali. E aí ela falando isso, e o cara falou para ela, né, que ele não sabia nem muito o que falar, mas ele ficou assim surpreso, né, e glorificou a Deus pela vida dela, pela coragem dela de dar continuidade à gravidez e levar até, né, trazer aquela criança para este mundo. E ele falou uma coisa, que Deus ia utilizar aquilo lá como um testemunho para outras pessoas que talvez passam pela mesma experiência. Isso é chocante. Isso é algo, até para nós cristãos que somos radicalmente contrários ao aborto, quando chega nas questões que envolvem esse tipo de situação, até a gente balança. Até a gente cogita, olha, nesse caso, é ou não é verdade? Hã? É verdade. É verdade. Se eu fosse uma mulher e passasse por um tipo de experiência desse, eu não sei dizer. Com toda a minha convicção bíblica que eu tenho, eu não sei se eu teria a coragem dessa mulher de fazer isso. E eu não sei nem como é que ela lida com isso. Mas é isso, queridos. Então, o nosso futuro, a forma como Deus lida com a nossa vida, né, o nosso amanhã, nós temos que ter essa convicção e essa confiança absoluta em Deus, de que Ele está cuidando da gente. Amém? A gente não pode ficar abalado, preocupado com o amanhã, pensando nas coisas que podem acontecer, né, nas tragédias que podem acontecer. A gente tem que entender que basta o dia o seu próprio mal e tudo que virá vem das mãos do Senhor como algo que vai cooperar para o nosso bem. Amém? Amém? Certo? Ele continua dizendo, as divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Então ele está falando da herança territorial dele, do terreno dele, daquilo que dos bens que ele recebe neste mundo. Né? Então às vezes eu fico pensando, qual que é a nossa herança em Deus? Nada mais, nada menos do que o céu, do que a eternidade. Então que herança melhor e maior do que essa? Porque quando a gente morre, nosso terreno não vai com a gente. Entendeu? O máximo que acontece é aquele terreno que a gente é enterrado. Algumas vezes, né, acontece também, muita gente hoje está sendo cremado, né, a cremação, né, então eu sei que tem crente que tem problema com essa questão da cremação, né, e vê realmente a questão da ressurreição como um problema para quem é cremado, porque entende assim, né, como é que Deus vai fazer se a cinza se espalhar para tudo que é lado, né? Então, essa pessoa é uma pessoa que tem a fé dela em Deus, acredita que o Criador de todas as partículas que compõem a existência, Deus não é capaz de reunir essas partículas para ressuscitar novamente, entendeu? Então, ela só acredita que Deus pode ressuscitar se tiver o corpo inteiro ali. Se o cara perdeu uma perna, ela acredita que o cara vai ressuscitar sem perna, né? Então, é isso. Certo? Pessoas que morreram numa explosão nuclear sem chance de ressurreição, porque só sobrou a sombra numa pedra lá, mais nada. Então Deus vai ter que ressuscitar a sombra, dar um corpo para a sombra. Então tem pessoas que têm essa dificuldade. Então aqui Davi está falando que a herança dele, os lugares em que Deus preparou para ele, são ainda melhores. Amém? Queridos, nós temos o céu. Nós temos o céu. Nada nesse mundo
recompensa, nada desse mundo nós vamos levar para o reino eterno que está por vir. Bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite o meu coração, na escura noite o meu coração me ensina. Então ele está falando sobre essa coisa de que Deus é muito mais do que um conselho aqui. Essa palavra no hebraico, ela tem também um sentido de que Deus é o que corrige ele. Deus é o que o exorta. Então, o ensino aqui não é um ensino simplesmente didático. Também é um ensino de confronto, é um ensino exortativo, é um ensino em que chama, puxa pela orelha. Então, até quando a gente está dormindo, Deus muitas vezes nos chama a atenção. Deus nos exorta. Quer ver? Quer ver eu sonhar com Satanás? No outro dia já acorda jejuando, já acorda no espírito, né? Quer ver? Às vezes acontece de a gente acordar, sonhar com perseguição. Daí, no outro dia, já, mulher, essa noite sonhei que tinha um cachorro gigante correndo atrás de mim, não tinha para onde eu fugir, eu pulava seco, pulava muro, e subia tudo que é lugar, o cachorro estava atrás de mim. Ela, vigia, né, vamos orar, e a gente ora. Né? Às vezes a gente ora, por exemplo, que está, sei lá, brigando, né, tendo uma briga de noite, às vezes está passando por um divórcio, ora. Então, às vezes, Deus precisa chamar a gente, chamar a atenção da gente por meio de um sonho. Né? Amém? Não sei se isso funciona com vocês, mas Deus fala muito comigo por meio de sonho. Me adverte acerca das coisas, me previne acerca das coisas, me chama a atenção para que a gente dê uma acordada. Amém? Então, até quando a gente dorme, até nos momentos de escuridão na nossa vida, Deus está nos ensinando alguma coisa por meio do seu Espírito em nossas vidas. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Nossa, como é difícil dizer isso, né? Como é difícil dizer isso nos momentos em que a gente está passando por um momento de depressão, no momento em que a gente está passando por um vale escuro na nossa vida, no momento que a gente passa por uma tragédia, no momento que a gente passa por uma crise financeira, no momento que a gente perde alguém que a gente ama. Como é difícil trazer isso no nosso coração e ter essa confiança. Eu queria só destacar em relação a isso, queridos, que não ser abalado aqui é no aspecto da sua fé em Deus não ser abalada. Mas certamente não tem ser humano no planeta Terra que não é abalado diante das suas crises, diante das suas dificuldades, diante das suas lutas, dos seus problemas. Isso aí é do humano. Amém? Quando eu perdi meu pai, eu fiquei 1 ano chorando a morte do meu pai. O quanto isso abalou a minha fé em Deus? Absolutamente nada. Mas o quanto a minha alma, o meu coração, a minha mente sofreu com aquilo, foi muito grande. Muito grande. Eu até pensava comigo assim, né? Pô, ainda bem, entre aspas, que foi o meu pai e não foi a minha mãe. Porque provavelmente, se tivesse sido a minha mãe, tinha sido muito pior ainda. Então, o luto não é uma tarefa fácil. Eu tenho um amigo em Foz do Iguaçu, ele é baterista de uma banda chamada Tumulto. Ele teve um câncer no joelho há muitos anos atrás e fez todo o procedimento e acabou se recuperando, tal, né? Ficou com um pouco de sequela, um pouco prejudicado o movimento, mas continuou sendo baterista dessa banda e gravou vários álbuns ainda com essa banda. E recentemente agora, ele esteve aqui em Curitiba, né? Fui encontrar ele lá no centro e conversando com ele, tá? Ele falou: Pipe, tô passando novamente por uma situação e estou desconfiado, os médicos não sabem, vou fazer uma biópsia para saber o que realmente eu tenho, mas tenho sentido muita dor, tal, mas já fica de sobreaviso aí. Ele falou assim: olha, se o trem voltou, eu vou amputar. Se o trem não voltou, eu também vou amputar, porque eu não suporto mais ter essa dor. Né? E beleza, foi, né, e fez todos os exames e de fato o diagnóstico veio que ele tinha um câncer no fêmur e um câncer bem agressivo, então não teve, né,
opção de não tirar. Tinha que tirar e ponto final. Então ele teve que tirar realmente e tal. E aí assim, cara, o que foi incrível no Márcio é que ele fez a cirurgia e antes de fazer ele estava numa paz assim. Ó. Ele não é crente, queridos. Ele estava numa paz assim. Ó. Não, beleza. Escreva o que eu estou falando. Vou sair dessa e vou voltar a tocar bateria. Não. E passou por isso, teve a sua perna amputada, tal. Foi para casa. Eu liguei para ele, conversei um pouco para ele para ver como é que ele estava, cara. E ele estava assim super bem, rindo, fazendo piada. Diz que lá no hospital, assim que ele saiu da cirurgia, ele já começou a fazer piada lá com as enfermeiras, com os médicos. E assim, daí eu orei com ele, foi muito bom, né, orar com ele e olhar para essa situação, queridos, como alguém que não tem Jesus e lida com essa questão da tragédia dessa forma, sabe? Eu fico pensando, se fosse um crente ali, se fosse eu ali, uma situação como essa, né? E ele já estava lá treinando bateria. Esses dias eu vi um vídeo dele já tocando bateria, já com uma perna só, assim. Né? Teve que adaptar porque não foi somente o fêmur, né, a perna inteira que tirou, mas teve parte daqui da bacia também que tirou, né? Então para sentar também, então vai ter que fazer umas adaptações. Mas estava lá tocando bateria, feliz da vida, né? Tudo bem lá. Eu fico pensando, cara, se é comigo, se é com a gente que crê, a gente que tem fé, a gente que confia em Deus, sabe? Até onde a nossa fé de fato é inabalável nesse Deus, ao ponto de passar pelas tragédias da vida e continuar firme, crendo no Senhor. Por isso, daí ele vai falar, o meu coração se alegra e no íntimo exulta, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Então ele olha que esse coração que exulta a Deus, se alegra, e ele tem uma confiança que a morte para ele vai ser um momento de repouso tranquilo. Ele não tem medo da morte, ele não olha para a morte como algo que ele deve temer, ele olha para a morte como um lugar onde ele vai repousar tranquilamente, onde o seu corpo será deitado e repousará tranquilamente. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Então Davi já está profetizando também essa cosmovisão acerca da ressurreição que o cristão tem. De que um dia, aqueles que passaram para a morte, ou nós que porventura passaremos pela morte, porque nós não sabemos também o momento em que esses céus se abrirão, né? O Senhor Jesus pode voltar hoje à noite, né? Pode voltar hoje, pode voltar daqui a pouco. Eu gostaria que o Senhor Jesus voltasse no Gólgota Fest, no show do Power Praise. Né? Não seria uma benção? Amém? A gente podia fazer uma pressãozinha, né? Vamos fazer uma pressãozinha aí? Fosse lá, ó, no último show, tocando prego. Quando eu era prego, o diabo me bateu, agora eu sou martelo, quem bate, né? Tocando prego e subindo para a glória. Amém? Então ele tem essa convicção no seu coração, no íntimo, ele tem essa confiança, então, de que o corpo dele, inclusive, aqui ele tem uma visão apontando para Jesus, porque aí o Novo Testamento vai apontar isso também, porque ele fala que o corpo dele não sofreria a decomposição. Então, obviamente que Davi não está falando dele mesmo. Aqui ele está apontando para Jesus, porque Davi morreu e, com certeza, está lá no mesmo lugar em que ele foi sepultado. E ele continua, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. E aí eu acho interessante isso que ele aponta também, a eternidade. Um prazer que será eterno. Uma alegria que será eterna, ele está apontando. Que coisa maravilhosa que é, queridos, crer nisso. Crer que essa vida não se resume a esse mundo. Que a nossa caminhada não se resume nessa vida, diante do sofrimento, diante da dor, também diante das alegrias. Daí eu fico pensando que a alegria que nós temos nesse mundo, esses momentos de alegria, eu fico pensando, né, que aquele show do Power Praise aqui, que aquilo ali pode ser a realidade que nós vamos vivenciar infinitamente mais para todo sempre. A pessoa, mosh pit 24 horas,
né, da eternidade lá, recebe um soco na cara, não sangra, não acontece nada e continua, né? Tá tudo certo, não tem cansaço, porque, gente, pelo amor de Deus, de verdade, nas últimas músicas ali estava só o meu espírito. A carne não sei nem o que estava. Estava só meu espírito bangueando. Eu sentia o meu espírito bangueando e minha cabeça não ia de jeito nenhum. Então foi só pela graça. Mas eu fico pensando isso, nós vivemos essa realidade, sabe, da comunhão, do amor de uns pelos outros para toda a eternidade. Incessante, de modo eterno e perpétuo. Nós estávamos com os homens lá numa chácara, lá no Capivari. Nós estávamos conversando, né? Ao redor de uma fogueira e conversando sobre a vida, contando piadas politicamente corretas, né, para não ser preso, né, e tendo todo o cuidado um com o outro ali, trocando experiências e falando e vivenciando essa experiência, sabe? Eu fico pensando, cara, como é bom esses momentos em que a gente pode estar na companhia um do outro, né, e ali será estar para sempre na companhia do outro, vivendo essas relações de modo eterno. Eterno, sem se preocupar com absolutamente nada, a não ser vivenciar o amor eterno, a presença do nosso Deus e a presença também de uns para com os outros. Porque Deus nos criou para estar com Ele, porque Deus quer a nossa presença junto dEle. Não é legal isso? Ele não tem a necessidade disso, mas Ele nos criou para viver essa relação dEle com a gente. Eu fico pensando todos os dias quando a gente acorda, Deus fica ali, né? Vai dar um bom dia, pelo menos, né? E a gente passa ali, ó. Vai viver a nossa vida. Vai viver os nossos prazeres, os nossos objetivos, os nossos sonhos. E a gente não dá a mínima para o nosso Deus. A gente sempre tem que pensar nessa questão da relação com Deus, quanto a essa relação mesmo de um casamento, por exemplo, que a Bíblia fala desse espelho que é o casamento, né? E essa coisa realmente de você acordar todos os dias e dizer bom dia, meu amor, boa noite, meu amor, né? Eu e a Kátia, nós temos vários códigos na nossa relação, né? Então, por exemplo, o guaxinim, né? Então, todas as vezes que a gente vai dormir, eu falo para ela assim, guaxinim. O que é guaxinim? Guaxinim é por causa de um vídeo em que um guaxinim abraça outro guaxinim assim por trás e os dois dormem agarradinhos. Então, todo dia eu falo para ela assim, guaxinim. Daí ela fala, né? E eu já abraço ela ali e fica que nem dois guaxinim dormindo, né? E não é o melhor momento. Tá com vergonha? Tá? Sabia que não era para contar esses segredos aí, né? Então é isso. Então aí, ó, mais uma sugestão para o casamento de vocês. Guaxinim. Amém? Queridos, abram suas Bíblias lá em Atos 2, 24 a 32. Olha o que diz o texto. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Eu acho interessante quando o texto fala era impossível, não havia a menor possibilidade, não tinha como. A morte não pode vencer. E ponto final. É impossível. E aí eu fico pensando nisso com relação a gente. Porque essa mesma promessa que está sendo dada, que está sendo falada, tratada em relação a Jesus, é a mesma promessa que está sendo dada para mim e para você. É impossível a morte nos manter mortos. É impossível a morte nos segurar aonde nós seremos sepultados. É impossível. Não há como. A morte não tem mais poder sobre a vida dos santos do Senhor. Amém? Aleluia. Então saber isso, que o momento em que a morte chegar para nós, ela é somente uma forma de promoção na visão do apóstolo Paulo. Porque para ele era lucro. Para ele era muito melhor estar com o Senhor Jesus. E ele continua. A respeito dele, ou seja, de Jesus, disse Davi. E aí Davi vai falar a respeito do Salmo 16. Ele vai falar, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu
corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás. E aí esse termo abandonarás é a minha alma. Ele está falando assim, porque você não vai abandonar a minha alma no sepulcro. E aí sepulcro aqui no grego também Hades, né? Hades. Então, essa questão do Hades, né, é um problema para muitos, porque, de fato, Hades, a princípio, é uma palavra grega que pode significar sepulcro, pode significar sepultura, porém, a palavra Hades, no grego, ela também revela um mundo místico. Um mundo que vai para além de uma sepultura física, vai para além. Hades significa também esse lugar que é o lugar dos mortos. E aí, mas a Bíblia não fala nada desse lugar. Fala. Porque quando Jesus vai contar a história do rico e do Lázaro, Jesus descreve exatamente a visão grega acerca do Hades. Como que o Hades é, como que o Hades funciona. Então esse texto, por mais que Davi não tinha essa visão, talvez ainda, acerca do Hades, que o Novo Testamento, e especialmente Jesus, vai trazer, aqui eles estão dizendo isso, que a minha alma não ficará abandonada no Hades. Ou seja, a alma do cristão não vai mais para o Hades. A alma do cristão, quando morre, a sua alma vai para o terceiro céu, vai para o paraíso, para aquilo que a Bíblia chama de terceiro céu, do paraíso, para a presença de Deus. Amém? Mas continuando. Porque tu não abandonarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Então, falando acerca de Jesus. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Aleluia. Amém. Amém? Então, queridos, concluindo, Deus é o refúgio da nossa alma. Amém? E a nossa alma, não somente no aspecto de um refúgio no dia a dia, diante das dificuldades, das lutas e do problema, mas Deus também é o nosso refúgio no aspecto em que, mesmo que a morte venha para nós, para todos nós um dia, a nossa alma, o nosso espírito, aquilo que não é decomposto, que não pode ser decomposto, estará para sempre com o Senhor. Amém? Amém? Então, dentre tudo que eu falei aqui nessa noite, aprendamos a confiar no Senhor. Aprendamos a entender que nós estamos nesse refúgio o tempo todo. Que não é só em alguns momentos que Deus está cuidando da gente. Não é somente em alguns momentos, mas em todos os momentos Deus está cuidando da gente. E basta apenas confiar. E mesmo que você não confie, esse é um lugar o qual nenhum de nós temos o direito de tirar a gente de lá. Porque se Ele te escolheu, se Ele te elegeu, se Ele optou te proteger antes mesmo de você crer nele, não será agora que você poderá sair desse lugar. Amém? Não é lindo isso? Eu louvo a Deus porque Deus não se sujeita às minhas escolhas. Eu glorifico esse Deus que olha para o meu livre-arbítrio e fala assim, lasque-se o teu livre-arbítrio. Dane-se as tuas escolhas. Porque se eu deixar você à sorte de si mesmo, você se perde. Você não me busca. Você nunca será salvo. Então Deus precisa nos cercar. E eu louvo a Deus por esses limites da graça que Ele coloca na nossa vida. Em que Deus fica permitindo a gente ir até aqui, Ele dá um tapão de volta, a gente volta para cá. Daí a gente vai para cá, Ele dá outro tapão. E Ele sempre permanece cuidando da gente, cercando. Eu vejo Deus como um bebê, né? Já viu pai, né, ou mãe cuidando de criança pequenininha, né? Meu sobrinho, o Pietro, estava lá em casa no final de semana passado. E ele queria, porque queria subir na escada o tempo todo.
né? E a escada lá em casa é um perigo de fato. Então, o tempo todo tinha que estar um adulto ali, né? Não, dando um tapinha na bunda dele. Não. Eu acho que Deus é assim com a gente o tempo todo, sabe? A gente está indo lá e ele fala, não, pipizinho, não, volta para cá. Ele precisa estar o tempo todo cuidando da gente. Porque se ele deixar a gente é esses cabeçudos que vai e se lasca mesmo. Amém? Amém, queridos? Então que a gente saia dessa noite mais uma vez pensando nisso e fundamentando a nossa fé nessa esperança de que Deus é o refúgio da nossa alma, é o refúgio do nosso ser. Que não importa o que aconteça, não importa o que pensemos, Ele nos cerca e cuida da gente. Amém?